Olá, voltei, eu e meus corações, tá? E continuando com a leitura do livro Princípios de Economia. Princípios de Economia, quinta edição, dos professores Carlos Roberto Martins Passos e Otto Logani. Lembrando que eu estou lendo o capítulo 1, Noções Gerais de Economia. E hoje eu vou ler o número 3, Definição de Economia. Hoje eu vou ler o número 3. Definição de economia. Não sei se vocês conseguem ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Não sei se dá pra ver, tá? Eu não enxergo. Mesmo usando óculos, tá? Então, vamos para a leitura. Número 3. Definição de economia. Peraí, deixa eu arrumar aqui os brilhos. Uma vez entendido o sentido econômico da escassez, podemos passar para a definição de economia. Em termos etimológicos, a palavra economia vem do grego oikos, casa, e nomos, norma, lei. Teríamos então a palavra oikonomia, que significa administração de uma unidade habitacional, casa, podendo também ser entendida como administração da coisa pública ou de um Estado. Por essa razão, quando nos referimos a uma pessoa taxando-a de econômica, estamos querendo dizer que ela é cuidadosa e parcimoniosa no gasto de dinheiro ou na utilização de materiais, ou seja, que ela é cuidadosa na administração dos seus recursos. Em economia, por sua vez, estudamos as maneiras pelas quais os diferentes tipos de sistemas econômicos administram seus limitados recursos, com a finalidade de produzir bens e serviços, objetivando satisfazer as ilimitadas necessidades da população. Se o objetivo é atender ao máximo às necessidades da população e se os recursos são limitados, então a administração desses recursos tem de ser feita de maneira cuidadosa, econômica, parcimoniosa, racional e eficiente. Em outras palavras, temos de economizar recursos. Podemos então definir economia como a ciência social que estuda como as pessoas e a sociedade decidem empregar recursos escassos que poderiam ter utilização alternativa na produção de bens e serviços, de modo a distribuí-los entre as várias pessoas e grupos da sociedade, a fim de satisfazer as necessidades humanas. Na realidade, existem muitas definições da economia como ciência,
e elas têm evoluído ao longo da história, desde as primeiras escolas econômicas, datadas do século XVIII, até o presente. Vejamos então as definições de três autores contemporâneos. Tá? Então, assim, não sei se eu vou falar corretamente, tá? I don't speak English. Então, aqui, Myron, Ulrich, Elgin Hunt e Charles Kinter, né? Conceitos de economia. Então, a economia é o estudo da organização social através da qual os homens satisfazem suas necessidades de bens e serviços escassos. Né? Myron, o Elgin e o Charles. Tá o número 1 aqui, ó. E o número 1 tá aqui. Tá em inglês, tá? O número 1. Eu traduzi para o português. Então, o número 1, Ulrich Myron, etc. Econômico. Uma introdução aos princípios e problemas. Tá? Nova York. McGraw-Hill, 1957. Não sei se eu falei corretamente. Então aqui, vamos para o número 2 agora. Stoner e Hugg, dito eu. Não houvesse escassez nem necessidade de repartir os bens entre os homens, não existiriam tão poucos sistemas econômicos nem economia. A economia é fundamentalmente o estudo da escassez e dos problemas dela decorrentes. Então, aqui está o número 2. Stoner e Hugg. Aqui está o número 2. Número 2 está aqui. Número 2, Stoner, Hugg, Douglas, Teoria Econômica Rio de Janeiro, Zahar, 1971. E finalizando o número 3 aqui. Paul Samuelson. A economia é o estudo de como as pessoas e a sociedade decidem empregar recursos escassos, que poderiam ter utilizações alternativas para produzir bens variados e para os distribuir para consumo, agora ou no futuro, entre várias pessoas e grupos da sociedade. Então, aqui está o número 13. Paul Samuelson. Então, o número 3 está aqui, ó. No rodapé. A fonte. Tá? Então, o número 3, Samuelson, né? Paul Anthony. Tem mais outro aqui também, que é o tal do William. Então, tá aqui, Economia, 12ª edição, né? Portugal.
1988. Voltando para o texto. Depreende-se dessas definições que a economia é uma ciência social que tem por objeto de estudo a questão da escassez. A economia é uma ciência social que tem por objeto de estudo a questão da escassez. Cabe, então, à ciência econômica, através do seu corpo teórico, fornecer respostas, ainda que parciais, para questões do tipo: o que é inflação? Quais suas causas? Como baixá-la? Por que existe uma distribuição tão desigual de renda? Como reduzir esse problema? O que é desemprego? Por que ocorre esse fenômeno? Como fazer para que o nível de emprego aumente? Qual o papel do governo no bem-estar da população? Como se determinam os preços? O que determina a existência de relações econômicas internacionais? Então, hoje eu li o número 3, definição de economia, tá, meu povo? Amanhã, se não houver nenhum imprevisto, eu pretendo ler o número 4, porque a economia é considerada uma ciência social. Amanhã, se não houver nenhum imprevisto, pretendo ler o número 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então é isso aí. Amanhã, se não houver nenhum imprevisto, eu volto. Tá? E tchauzinho.